Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês aqui o TRN ST1, um modelo baratinho da TRN, que é um modelo de entrada de R$50, mas que bate de frente com muito fone de R$200. E eu fiquei super impressionado. Vamos lá conhecer? Seja muito bem-vindo, meu nome é Thiago Oliveira. Por favor, deixa um like aqui para poder fortalecer o nosso canal, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. E se é a primeira vez que você está entrando aqui, por favor, eu peço que você se inscreva, ative as notificações, assim você vai receber todos os vídeos. Temos muitas reviews chegando aí, eu já tenho agendado 10 revisões, 10 fones novos para chegar aqui, de marcas diferentes, então eu conto com você aqui no canal. A TRN ela tem vários modelos, várias linhas, né? Tem a linha V, que é o V10, V20, vai subindo V80, 90, 90S, e também tem o STM, esse aqui é o ST1, tem a linha BA, que são armaduras balanceadas, né? O BA05 e vários outros, BX eu creio que também tem, infinitos. Claro que cada fone tem a sua assinatura de som, senão não tem sentido, né? Que tenha vários fones e que todos sejam parecidos. Porém, eu acabo gostando da maioria dos fones da TRN. Eles também vêm com cabos que são cabos simples, mas assim, são efetivos. E também as borrachinhas do TRN, até vai chegar para mim aqui os jogos, né, da TRN, de memory phones que eu usava antigamente e curto pra caramba, então já vai estar chegando alguns para mim esses dias que eu acabo gostando bastante. Esse aqui é um fone de entrada e me impressionou bastante porque ele não é um fone que saiu agora, ele já saiu já no início de 2020 e ele era o concorrente direto com os ZSN Pro. E assim, com os ZSN Pro, hoje analisando, até tem um vídeo do Zippout, que é o Filipinos, eu vou deixar aqui, se eu conseguir deixar algum vídeo de outro canal, senão eu vou deixar aqui na descrição, que é um vídeo que ele compara o TRN ST1 com os ZSN Pro. E para mim, eu gostei muito mais da sonoridade do ST1. E aí eu já vou te explicar por quê. Hoje ele vai ser o rival direto do EDX, né? Porque o EDX hoje é o fone de linha de entrada da KZ. Ele custa em média de 10, 11 dólares. Você pode encontrar, e eu vou deixar o link aqui também de uma loja de confiança que você pode estar comprando. E também, caso você compre através desse link aqui, você vai estar me ajudando com uma pequena comissão. Na verdade, não vai ser um valor a mais para você, apenas é que o AliExpress direciona para mim. Então, como forma de ajuda, que você pode fazer é comprando através desse link aqui, porque vai me ajudar a manter esse canal e trazer mais fones aqui para vocês. Falando do fone, vou deixar uma imagem aí, ele tem uma sensibilidade de 108 decibéis e também a resposta de frequência dele é de 10 Hz a 40 mil. A gente já sabe que a média da resposta de frequência do ouvido humano é de 20 a 20, mas ele tem um motivo para isso, porque quando a gente pega fones que ele vai até 20 mil, ou seja, ele termina em 20 mil, ok? Então quando você está lá a frequência de 19.900, já é quase zero. Ao contrário de esses fones que ele tem essa frequência que vai até um pouco mais, né? 25, 30 ou 40, então em 20 mil ele tem uma quantidade bastante de volume. Então essa é a diferença, porque a gente pensa, pô, por que precisa de um fone que vai de 2 Hz a 60 mil? Não tem sentido. Mas assim, claro, o ouvido humano não, mas a sonoridade nos fones, né? O drive ele não começa já de um volume e vai até o final. Você pode ver a resposta de frequência, ele começa e ele sobe, e aí, claro, tem aqueles picos, né? Dependendo do tipo de fone, e depois ele vai descendo. Então, no manual, aqui tem chinês, aí tá em inglês para vocês. Eu vou tirar uma foto e vou te mostrar. Aqui ele fala do processo de burn-in, até tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui para vocês, que ele fala especificamente de burn-in. E para TRN, na verdade não é só nesse fone aqui, na maioria dos fones, se você quando compra, ele divide em 4 etapas do processo de burn-in, que o total é de 144 horas. 144 horas seriam 6 dias. Então o fone teria que estar aí suando por 6 dias seguidos. Então ele vai categorizar em 3 etapas. A primeira que é o Shujin, que são 24 horas, que você vai com um volume aí normal, né? O seu volume moderado, depois ele passa para a segunda etapa, que são mais 24 horas. A terceira etapa, que ele vai pedir aí 72 horas. E depois a última, que já com volume um pouco mais forte, que é de 24 horas.
e depois você pode usar com volume normal. Eu deixei fazendo o processo, na realidade assim, eu não cheguei a testar antes e depois para ver a diferença de sonoridade, até porque esse fone chegou juntamente com outros, então eu acabei colocando todos eles para poder fazer o processo de burn-in. E aí não fiz esse teste, mas eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, então vocês já sabem por que eu faço o processo de burn-in. Ele é um fone super leve, porque ele é inteiramente de plástico, por mais que aqui a parte da frente ele parece ser um metal, mas ele é de plástico. Esse aqui é inteiro negro, né? Mas, claro que há sempre os fones nessa parte de dentro, depois eu vou deixar uma imagem aí para vocês. Ele é um black translúcido, né? Então você consegue ver o driver lá dentro, mas ele é super leve. O tipo de entrada dele aqui é o tipo C, o QDC, né? Que é similar aos fones, similar às entradas do ZS-N Pro, ZS-10 Pro, ZS-X Terminator. Então ele tem esse tipo de entrada. E o cabo dele, na realidade aqui ele é muito parecido, né, com as entradas que usam os fones da KZ e algumas outras marcas. E esse cabo aqui, ele é muito parecido com o nosso querido Blom BL03. Aqui temos o Blom BL03. E o cabo, vocês podem ver que ele é o mesmo cabo, ok? Na verdade, ou seja, o cabo, não as pontas. Aqui a entrada do Blom é totalmente diferente. Uma coisa que eu acabo não gostando, principalmente quando eu vou usar ele para rua, ele é em ponta, sim, ele não é em L. E às vezes, ao você conectar no celular aqui, deixa eu pegar meu celular que eu uso para o burn-in, ele fica assim. Então se você coloca no bolso, ele fica essa ponta aqui que às vezes acaba incomodando. Então seriamente quando ele é em L, ele vai ficar aqui, então ele ocupa menos espaço. Ele é composto por 2 drivers de cada lado, então ele vai ter um drive dinâmico para as frequências graves e médio, e depois um driver de amadura balanceada, que é aquele driver muito comum na maioria dos fones para frequências altas, que é o 30095, que aí ele vai cobrir as frequências mais altas. Quanto à sonoridade, vamos lá. Começando pelo Sonostage, ele é um Sonostage bastante amplo. Eu achei ele um pouquinho maior que o ZS-N Pro e que o EDX, até porque ele vai ter um pouquinho menos de frequências médias, então isso é a diferença que marca de ter um Sonostage um pouco maior. Então ele é grande, mas assim, ele não é tão amplo, mas ele vai ter esse Sonostage aí dentro da média. Quanto à imagem, ela vai se comportar bastante bem, então você vai conseguir ouvir bastante a separação dos instrumentos. Ela não é totalmente exata, mas se comporta muito bem. Quanto aos graves, ele tem um grave bem presente. Ele não é um fone que tem um super grave, mas assim, ele é bem presente. Você consegue ouvir muito bem as frequências ali dos baixos, principalmente as músicas mais modernas que tem o synth bass, né, ou os sintetizadores, que tem aquele super grave presente. Aqui você consegue ouvir bastante bem. Quanto aos médios, ele está bem presente. Ele tem os médios muito legal, porém eu sinto que nas vozes ele está um pouco mais retraído. Você consegue ouvir as vozes ou solos, principalmente instrumentos como guitarra ou instrumentos de sopro, que vai ter esse médio um pouco mais sobressalente, principalmente nos momentos de solo. Por ele ter um pouquinho menos de médio, você sente que essas vozes estão um pouco mais atrás. Então vai ter essa diferença, mas ela não atrapalha ao momento de ouvir a música. Quanto aos agudos, ele está bastante presente aqui. Ele é um fone que tem bastante agudo. Ele está ali próximo ao EDX, ao ZS-N Pro. Porém, ele tem esse pico dos agudos, ele está um pouco mais acima que os da linha KZ. Sempre o da KZ está ali entre 5 e 10. Tem esse pico de agudo, né, em alguma dessa escala de frequência. Nesse aqui ele vai estar um pouquinho mais acima, que vai estar ali provavelmente entre 10 e 12K. Então ele vai ter bastante agudo, só que esse agudo não vai te incomodar ao momento que você sobe bastante o volume. Ele vai aparecer nas músicas que são sibilantes, que tem muitos S's, principalmente essas gravações mais antigas que não tinha muito implantado esse processo do de-esser. Então ele vai aparecer, mas ele não vai te incomodar porque ele não é tão forte. Porém, no geral, você vai conseguir ouvir muito bem. Então, entre ele e o EDX, eu estou na dúvida porque eu vou ficar só apenas com um fone. Não tem necessidade de estar com vários fones da mesma assinatura de som. Eu estou vendo ainda se eu vou continuar com ele ou com o EDX, mas eu gostei muito dele. E teve algo que aconteceu com ele que fez ele ter
ponto muito grande no meu conceito. A semana passada eu levei alguns fones para mim testar. Eu toco aqui, até vou deixar algumas imagens aí sem áudio para não ter problema de copyright, onde eu toco aqui em uma igreja aqui em Buenos Aires. Até eu precisava ir fazer alguns vídeos gravando, mas eu geralmente eu não gosto muito, é um processo muito chato, porque agora a gente está em pandemia, então a gente está fazendo somente online, só vai os músicos e o pessoal da câmara, então é um processo muito rápido, a gente monta, faz a reunião, depois desmonta e vai embora. Então, e eu também sou o único que falo português lá, eu acho chato ficar, parece um babaca falando em outro idioma gravando, então eu apenas não gravo, deixei mostrando isso para vocês. Mas o que eu fiz foi o seguinte, eu tive que tocar 2 reuniões seguidas, até porque eram para 2 públicos diferentes, e eu levei o Blom BL01, o BL05 e o ST1, até porque o meu fone eu tinha deixado com a outra pessoa para ela testar, né, fazer o teste, porque ela nunca tinha usado o Uberphone, e também tinha deixado com ela o EDX e o ZSN Pro X, para que ela possa testar também e também me passar um feedback referente a esses fones para cantores, ok? Porque uma coisa é você tocar um instrumento e usar ele como monitor, e outra coisa, principalmente no caso eu que toco baixo, e uma pessoa que canta, porque a necessidade de frequência do cantor é totalmente diferente do baixista. Okay? No baixista eu estou tocando baixo, então a minha referência que tem que estar mais alta é o meu instrumento, que é o grave, então eu preciso ter mais graves ali. No caso do cantor, não, ele precisa ter que as frequências das vozes, né, que são frequências mais médias, estejam presentes. Eu sempre fico prestando meus fones para alguns dos meus amigos, assim eles vão me passando os feedback, até vou fazer um vídeo especial falando sobre isso e vou ter maiores informações desde outras pessoas. E isso eu creio que vai ajudar muito vocês. E o que aconteceu foi o seguinte, a primeira parte eu toquei com o Blom, e esse não é o vídeo do Blom, então deixa o suspense no ar que eu vou falar em outro vídeo. Eu acabei não gostando muito da sonoridade do BL01 para o baixo, ok? Tocando como monitor, ok? Para ouvir é um fone sensacional. Então na segunda parte eu troquei, então eu coloquei esse daqui, porque quando estava tocando não dava para trocar de fone, né? Porque termina uma música, começa a outra. E quando eu voltei, eu coloquei esse aqui e falei, caramba! E voltou aquele peso que o baixo precisava, mas também voltou aquele brilho dos pratos, das vozes. E eu senti muito mais completo, eu senti muito melhor tocando com esse fone aqui que com o Blom BL01. Então foi algo que foi sensacional, até depois quando for fazer esse vídeo eu vou falar um pouco mais detalhado com isso, mas assim, é um fone que vai suportar muito bem para quem usa instrumentos graves, ou seja, bateria, que tem muito grave e muito agudo, piano e também o baixo. Para vozes e guitarra, que já está um pouco mais nas frequências médias, por mais que guitarra também tem frequência grave, talvez não seja o ideal porque ele vai estar um pouquinho mais apagado. Mas para esses outros casos sim, ele vai funcionar muito bem. E vamos lá como conclusão. Vale a pena comprar esse fone? Sim, vale muito a pena. Vale cada centavo. É um fone super barato. Eu trocaria ele até por alguns fones que valem um pouco mais caro. Então vale muito a pena. Se você tem pensado em comprar, cara, você vai ficar muito satisfeito. Até porque as pontas que usa a TRN, eu acabo gostando muito. Essa aqui que tem uma pontinha vermelha na ponta, tem uma qualidade um pouco melhor que os da KZ. Quanto aos cabos, a gente já falou sobre isso. Até tem um vídeo aqui que saiu a semana passada, aqui em cima, que eu falo sobre cabos, então entra lá e você vai ter um pouco mais de informação sobre isso. Fone super recomendadíssimo, você não vai se arrepender, é um fone barato e vai valer muito a pena, principalmente para você que gosta de ouvir música um pouco com volume um pouco mais alto e que às vezes os agudos da KZ te incomodam. Então esse aqui vai ter agudo, talvez na mesma proporção em volume, porém esse pico dos agudos ele vai estar um pouco mais acima e que às vezes vai te incomodar um pouco menos. Então para você que é um KZ lover, que ama KZ, mas às vezes fica incomodado um pouquinho com esses agudos, vai aqui nesse TRN ST1 que você não vai se arrepender. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse aqui é o último vídeo de review antes do Natal, então desejo para vocês um Feliz Natal, um próximo ano novo e que o ano de 2021 seja um ano muito melhor que a gente teve em 2020. Foi um ano bastante difícil, mas também foi um ano de muito aprendizado, então tudo que a gente aprendeu, a gente vai colocar em prática em 2021 e provavelmente para você, para mim, para todo mundo vai ser um ano muito melhor. Então,
conto com vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão me dando. É um pouco complicado quando a gente tem que começar um canal desde o zero, porque os números vão aumentando muito devagar, mas assim, dentro de uma porcentagem são números bons, mas ele vai encaminhando um pouco devagar, mas a gente sabe que com um trabalho duro a gente consegue alcançar objetivos. É isso aí, até mais, valeu!